Olá, meu nome é Débora, uma imperfeita, falando do que é perfeito. Nesta semana, nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia. Nesta semana, nós vamos ler um livro da Bíblia, porque eu vou ler junto com você, você vai ler junto comigo e o Espírito Santo de Deus vai falar comigo e com você. Então vamos lá? Nesta semana nós temos um tema incrível. Para mim foi incrível esse tema que o Senhor deu. E esse tema é o caminho para receber as bênçãos de Deus. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Ageu, seu capítulo 1. Essa semana toda nós vamos ler o livro de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2. 2 capítulos em 5 dias. Mas com certeza, ainda há muito para falar sobre isso, para além desses 5 dias. Ageu 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Vamos lá. Paramos aqui. Vamos primeiro falar sobre o profeta Ageu. Ageu, um homem conhecido como o profeta da restauração. E de hoje até sexta, se você não sabe por que ele recebeu esse apelido de profeta da restauração, você vai saber até sexta. Então vamos lá. O profeta Ageu, ele foi um profeta designado para uma missão. E essa missão dele tinha um tempo específico, 4 meses. E veja bem, é como se nessa caminhada da vida toda de Ageu tivesse sido escolhido por Deus, separado por Deus, nomeado por Deus, levantado por Deus, capacitado por Deus para uma obra específica. Mas essa obra tinha um tempo, e o tempo eram de 4 meses. Se nós formos parar para pensar, esse tempo dos 4 meses do profeta Ageu, ele falou profundamente comigo. Porque muitas das vezes nós acreditamos que uma missão ou que algo que Deus estabeleceu para nós, ele precisa perdurar uma vida inteira, ou ele precisa perdurar por décadas. Mas o profeta Ageu, a forma como Deus o levantou para ali proferir as palavras para aquele povo nesse determinado tempo, fala muito comigo, e eu tenho certeza que vai falar muito com você. Por quantas das vezes nas nossas vidas nós acreditamos que se um dia o Senhor lhe designou uma palavra ou lhe confiou algo, você acredita que você tem que permanecer até o fim dos seus dias fazendo aquilo. E, de fato, para algumas pessoas, talvez sim, seja isso. De fato, para determinados ministérios individuais, de fato seja isso e faça sentido. Mas há também os casos em que Deus vai delimitar um tempo de início e um tempo de fim para aquele tipo de ministério. Ou seja, vamos entender aqui um ministério como um propósito específico ao qual o Senhor lhe chamou, uma obra específica a qual o Senhor colocou nas tuas mãos. E eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Eu tive muita dificuldade de entender os tempos do Senhor, de concluir as coisas. E eu confesso que tenho até hoje. Quando o Senhor fala algo comigo, me dando uma direção de algo para fazer, e quando o Espírito Santo de Deus coloca ao meu coração, ou fala comigo de que é chegado o tempo do fim daquela determinada missão, eu confesso que eu fico bastante receosa de encerrar, porque na minha mente ou na minha cabeça eu fico pensando, não,
Mas só foi esse tempo? Foi só por 1 mês? Foi só por 2 meses? Ou foram só por 5 meses? Ou foram só por 2 anos? Ou foram só por 4 anos? Ou já cheguei a falar, Senhor, ou foi só apenas por 8 anos? E olha, foram só por 9 anos. E olha que, vamos combinar, 8 anos, 9 anos, não é um tempo tão restrito assim, não é um tempo tão pequeno. Só que muitas das vezes a gente acredita que porque começou não vai acabar. Só que aí nós vamos lembrar lá em Eclesiastes, quando Salomão, dotado de toda a sabedoria do alto dada por Deus, veio dizer para nós que há um tempo determinado para todas as coisas. Então há tempo de começar e há tempo de terminar. E se nós formos analisar todo o Novo Testamento, quantas das vezes nós vamos ver o próprio Cristo dizendo: faça isso enquanto eu estou aqui, quando eu não estiver mais, jejue. Depois disso, virá o Espírito Santo. Então, Jesus nos deu muitos exemplos e falou muitas vezes sobre tempos, ou seja, sobre estações, sobre inícios e sobre términos, sobre começos e sobre fins. E aí então, agora vamos para o que o profeta disse. O profeta disse assim, o profeta reproduziu a fala do povo. E o povo estava dizendo assim, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então vamos entender. Que povo, de que tempo e de que reconstrução eles estão falando. Aqui o povo a qual o profeta Ageu está se referindo, faz referência ao povo que nós falamos na semana anterior, lembram disso? Ao povo que ficou cativo na Babilônia. Então, este povo cativo na Babilônia, que foi liberto e retomou para Jerusalém, junto com esse povo, houve um homem que inclusive tem um livro na Bíblia com o nome dele, contando essa trajetória de reconstrução, o nome dele Neemias. Este povo inicialmente começou a reconstrução do templo. E que templo? O templo de Salomão. O templo de Salomão, se nós formos lá voltar nas escrituras sobre os detalhes da construção do templo de Salomão, o templo de Salomão inclusive não pôde nem ser construído por Davi, porque Deus disse para Davi que havia muito sangue nas mãos de Davi, então seria construído pelas mãos do filho dele, e assim foi pelas mãos do filho de Davi, Salomão. E o templo, ele era grandioso. O templo era um templo feito minimamente nos detalhes estabelecidos por Deus com o que havia de melhor naquela época. E lembrem-se vocês, conforme a palavra do Senhor diz, que quando Salomão fez uma oração lá dentro desse templo, a glória do Senhor se manifestou sobre aquele lugar e tinha a glória do Senhor era vista através de fumaça, que era o que as pessoas viam. O templo estava cheio de uma fumaça, que era a glória do Senhor. Então o Senhor se agradava do que havia naquele templo de Salomão, estava ali naquele lugar. Só que nesse período em que o povo ficou cativo na Babilônia, esse templo foi destruído pelo exército de Nabucodonosor. Imagine você, décadas se passaram num templo destruído, o que aconteceu com ele. Eram escombros sobre escombros. Aquela beleza, aquele glamour, aquele ponto alto daquele templo já não existia mais. E o povo, ao começar a reconstrução, encontrou muitas dificuldades. Foi difícil, então eles desanimaram. E ao desanimar, eles se voltaram a algumas práticas anteriores. E aí então o discurso do povo era: não é o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Não é o tempo. Isso era o discurso do povo. Era o que o povo estava alegando. Não é o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E fique agora você com essa pergunta para o dia de hoje, para o devocional de hoje. Será que tem algo qual o Senhor confiou nas suas mãos? Tem algo a qual o Senhor falou com você? Tem algo a qual o Senhor te confiou e que você está
dizendo, ainda não é o tempo disso, ainda não é o tempo desse projeto, ainda não é o tempo, não é o tempo dessa saída, ainda não é o tempo desse tipo de movimento, ainda não é o tempo dessa situação. E será que realmente não é o tempo para Deus? Ou será que não é o tempo porque você encontrou muitas dificuldades no caminho, nesse começo? E aí, porque teve muita dificuldade, você falou, não é o tempo, tá muito difícil, então não é o tempo de fazer. Os demais versos, a gente vai continuar no dia de amanhã. Deus te abençoe e até amanhã.